Então, a primeira coisa que eu preciso chama consciência. Eu tenho que despertar a minha consciência de que eu tenho que estar atento para ouvir. E como nós ouvimos hoje a palavra, atento para essa palavra que me transforma. E essa palavra de Deus é o espaço que eu escuto e que Deus pode agir em mim. É a partir do momento que eu escuto a palavra, que essa palavra vai me moldando. Lembrem dessa imagem, nós somos um barro. À medida que nós vamos escutando a palavra de Deus, essa palavra vai nos moldando, vai nos construindo, vai nos fazendo ser, vai nos fazendo sonhar. Mas quem faz isso é a palavra que nos transforma, porque é ela viva. Não adianta eu ouvir, escutar e não ouvir. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, ele estava com Pedro, Tiago e João. De repente veio uma nuvem e falou: este é o meu filho amado, escutai-o. Nesse momento Jesus estava falando o quê? Nada. Então qual que é a tradução do Pai? Escutar significa acolha esse filho. Acolha esse mistério que é esse menino. Acolha e viva esse mistério. Porque, gente, São Bento tinha uma regra: abre o ouvido do teu coração. Porque a gente escuta, não é muito mais, não é com o ouvido, é com o coração. Assim dentro da medicina, você diante do seu paciente, você escuta muito mais aquilo que ele não diz do que aquilo que ele diz, se você tiver atenção, se você puder olhar. Então, escutar significa eu estar atenta a. Então, quando eu escuto uma palavra de Deus, quando Ele diz, não tenhais medo, eu tenho que viver essa palavra, porque essa palavra faça vida em mim e me transforme. Não adianta falar, existiu essa palavra, e isso não trazer nenhuma consonância. Eu tenho que escutar e até o fim, o que eu escuto tem que ser traduzido na minha vida. Se não adiantou o que escutar? Nada. Quando Jesus fala para nós, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Não vos preocupeis. Nós estamos escutando essa palavra? Não. O povo vive numa ansiedade louca, né? Vivo falando para vocês que o povo toma remédio para dormir, remédio para acordar e remédio para permanecer de pé. Porque não confia. A palavra de Deus, quando eu escuto, ela tem que fazer Jesus presente para mim. Eu nele e ele em mim, eu tenho que estar diante dele. Eu tenho que estar diante dessa presença. Quando Deus Pai falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença. Vocês tirem essa palavra e colocam o seu nome. Ande na minha presença. Tomar consciência que ele disse, eis que estarei convosco todos os... É assim que a gente se comporta? Estamos escutando o quê? Só aquilo que a gente quer. Porque a palavra que a gente não quer, a gente finge que não ouviu. E pula. É assim que nós estamos vivendo. E é tão interessante que nesse mundo que a gente é cristão, se coloca como cristão, a gente quando entra em crise, ou quando eu vou programar o meu futuro, eu resolvo isso sem colocar Deus no meio. Então eu resolvo as minhas situações como sendo ateia. Isso é muito mais comum do que se imagina. A gente não consegue viver no horizonte de Deus. A gente acha e continua achando que todas as situações, a minha crise, o meu futuro, está nas possibilidades de quem? Da minha mão. Ou ilusão. Isso é ilusão. Nós esquecemos de entender que o grande pastor, que cuida de cada um de nós, é Ele que governa tudo. Ele que é o dono de todas as coisas. E nós estamos nos perdendo nisso. Então, como eu administro os meus problemas, a minha crise, sem contar com Deus, a gente vive agoniado, vive ansioso, vive sofrendo desnecessariamente por aquilo que não aconteceu. Por quê? Porque não escutamos a palavra de Deus. Quando Deus diz, eu sou o seu juiz, você pode contar comigo que eu sou o seu juiz. Sou eu que te defendo, eu luto por você, eu defendo a sua causa. Quantos aqui de verdade acreditam nisso? Mais ou menos, né, Filão?